As compras de produtos de pequeno valor em plataformas online internacionais têm crescido no Brasil. Você já importou algum produto? Sabe quais são os seus direitos nesse caso? Milton Guimarães está com um especialista que detalha algumas observações que o consumidor deve fazer na hora de escolher por este tipo de compra. Boa tarde, Milton. Boa tarde para você, Suzana, e para todos que nos acompanham aqui no EPTV1. Pois é, como você disse, né, ficou cada vez mais popular muita gente comprar esses produtos industrializados, né, não só industrializados, mas do mercado internacional, que são de pequeno valor. A gente explica que esses produtos de pequeno valor são aqueles que custam até $50. E para você ter uma dimensão, de acordo com o Banco Central, somente de janeiro a outubro do ano passado, esse mercado movimentou quase 10 bilhões de reais somente aqui no Brasil. É quase o dobro do que foi registrado em 2021. E para se ter ideia, há 10 anos, esse mercado movimentava quase 60 milhões de reais, ou seja, a gente está vendo que houve um avanço muito grande. E muita gente utiliza essas plataformas que pegam produtos que são do mercado asiático para entrar aqui no Brasil. Mas quais são os nossos direitos nessa situação? Sobre isso eu vou conversar agora com um advogado especializado em direito do consumidor, Fábio de Paula, que também é professor de direito. Fábio, seja muito bem-vindo ao EPTV1. Primeiramente, explica para a gente o que explica essa popularidade no consumo desses produtos de pequeno valor que são lá de fora do país. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Boa tarde, Suzana. É muito importante nós esclarecermos ao público, né, que a regulamentação de todas essas vendas são realizadas internamente, né, pelo poder público, pelo poder legislativo e pelo poder executivo, e que as regras aplicáveis no Código de Defesa do Consumidor também são complementadas por normas e decretos e portarias que representam mecanismos de coibição a fraudes e também de facilitação do consumidor ao acesso ao PROCON, à justiça e às reclamações administrativas que devem sempre ser utilizadas, né? É muito importante isso. Sim, Fábio, como são produtos que são de fora do país, existe uma isenção de impostos ou não? Como é que é isso? Muito bem. Quem regulamenta a questão da isenção é a Receita Federal do Brasil. Isso é feito por meio de portarias, regulamentações internas, né? E principalmente, devido ao princípio da legalidade, por lei. Existe sim isenção, mas nós temos que observar também, para fins de atenção e defesa do consumidor, a necessidade que o consumidor tenha condições de acessar essas informações de uma forma clara, ou seja, as informações que estão à disposição, né, estão colocadas nos sites que oferecem esses produtos. Existe uma regulamentação específica que é um decreto, que é o decreto 7.629 de 2013, que trata desse assunto. Portanto, há regulamentação e, ao mesmo tempo, o governo trabalha de uma forma conjunta a complementar a segurança do consumidor e também a isenção que existe e que é ofertada para girar o comércio como um facilitador. Agora, Fábio, explica para a gente sobre essa questão do direito. Por exemplo, entrei lá no aplicativo ou no site, comprei, mas aí chega para mim um produto que não é o que eu escolhi ou muitas vezes nem chegou. Qual é o meu direito? A quem eu devo recorrer se uma situação como essa acontecer? Bom, primeiramente, Milton, nós temos que observar que os regramentos que protegem o consumidor em situações como essa são muito claras. O site ele precisa confirmar pelo menos uma ou duas vezes aquela compra. Então, você quer realmente realizar a compra, ele é obrigado a dar um resumo, um extrato daquela compra que foi realizada, que facilite, né? E facilita mesmo a informação e a visualização do consumidor. Acontecendo isso, se eventualmente o consumidor não recebeu o produto, né? Ou o produto veio com defeito, ou até mesmo para fim de atendimento ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele pode desistir em 7 dias daquela compra realizada fora do estabelecimento. Como que ele pode reclamar disso? Ele pode reclamar nos PROCONs,
municipais, ele pode levar por meio das ferramentas eletrônicas e sites da internet, e existem vários deles, né, que podem demonstrar a insatisfação e a reclamação do consumidor, e ele pode, logicamente, em se tratando de uma situação muito grande, né, algo que extrapole a figura individual e chegue a uma coletividade, ele pode levar até o Ministério Público ou procurar um advogado da sua confiança. Agora, como que eu posso saber se aquele site é de fato confiável ou não? Muito bem. Esse mesmo decreto, 7.926 de 2013, estabelece regramentos. Ou seja, o site ele deve ter pelo menos uma aparência que demonstre seriedade. Os valores devem sempre estar equilibrados. Então, é importante que o consumidor haja e pratique muitas vezes a paciência. Ele compare, ele verifique nos sites de maior credibilidade, de maior conhecimento, mas, além disso, necessariamente o CNPJ daquela empresa, daquele vendedor, deve estar estampado e de fácil acesso, inclusive com mecanismos que facilitem o acesso daquele consumidor a uma reclamação interna naquele site. Agora, tem muita gente que utiliza o cartão para poder comprar, né? Quais os cuidados as pessoas precisam ter nesses sites com relação à utilização do cartão? Hoje existem cartões que geram senhas e números de confirmação, aqueles 3 números do verso do cartão, automaticamente pelos aplicativos de smartphones. Então, o consumidor, primeiramente, ele tem que ter a segurança do site em que ele está comprando, é um conjunto de ações, né? Ele deve praticar a paciência, a cautela, para verificar se realmente ele está entrando numa compra segura. Fazendo tudo isso, é preferível que, ao invés de usar um cartão físico, utilize dos cartões eletrônicos, cujos números são gerados na hora, automaticamente, pela plataforma de cartão de crédito. Ok, Fábio, muito obrigado, viu, pelas informações. Ficam aí, né, Suzana, as dicas, porque a gente sabe que está popular, muita gente prefere comprar esses produtos, seja por site ou também por aplicativo, então a gente precisa ter muita atenção para evitar entrar em golpes. Eu volto com você aí no estúdio, Suzana. Prático, rápido, mais barato, mas perigoso, né? As ciladas são muitas. Obrigada pelas orientações, meu querido.